Olá, sejam bem-vindos. Neste vídeo eu vou falar, a pedido de alguns inscritos do canal, sobre a mais nova sensação do momento no mundo do xadrez, que é o AlphaZero. O AlphaZero é um programa de computador produzido ali pela DeepMind, uma empresa que foi comprada pela Google. Este computador acabou derrotando num match de 100 partidas um outro gigante aí do mundo dos computadores, o Stockfish. Foi uma notícia alarmante, até pela maneira como o AlphaZero venceu o Stockfish. No match aí de 100 partidas foram 25 vitórias de brancas, 3 vitórias de negras e o restante das partidas foram empates. Então ele não perdeu nenhuma para o Stockfish e acabou que todo mundo ficou assustado pela maneira como o Stockfish perdeu. Bom, eu fiz algumas pesquisas, vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês também tomarem conhecimento do que está sendo falado, né? A princípio, numa primeira impressão, nas primeiras reportagens, não sei se por causa da mídia, o AlphaZero foi quase que taxado como o descobridor aí da chave do xadrez, né? O segredo do xadrez. E alguns já pensaram que o xadrez estava descodificado. Bom, mas a gente precisa ir com calma. Muita gente está falando deste programa, deste AlphaZero. Também tem muitos comentários dizendo que o match não foi tão justo assim entre o Stockfish e o AlphaZero, visto que o tempo utilizado ali nas partidas foi um pouco estranho. Parece que tinha 1 minuto para cada jogada, e isso normalmente, inclusive um dos membros da equipe do Stockfish disse que não é muito comum e que também atrapalhou, de certa forma, o Stockfish, que ele tem um sistema de análise em determinadas posições um pouco maior que 1 minuto, então ele consegue fazer essa dosagem de tempo como nós fazemos nas nossas partidas, considerando determinadas posições como dignas de maior atenção e outras que a gente pode jogar mais rápido. Um outro detalhe que parece que o pessoal não comentou muito foi que o Stockfish não usou o banco de aberturas dele. Então, não sei se foi um acordo ali entre os dois times, né, as duas empresas. A verdade é que isso pode ter um fundamento no fato de que o AlphaZero ele não usou um banco de aberturas, ele não usa um banco de aberturas. Eles colocaram as regras do xadrez para o programa e deixaram ele jogando ali por 4 horas, descobrindo as melhores posições, né, os melhores caminhos para que se conseguisse a vitória. Então acabou que ele desenvolveu o seu próprio jeito de jogar e as suas aberturas foram em decorrência dessa aprendizagem própria aí, que segundo os criadores foi feito aí em 4 horas. A verdade é que, bom, o Stockfish, um detalhe importante, ele pode ser instalado aqui no meu notebook, no seu computador. Uma das coisas que foi dita pela equipe do Stockfish, né, até uma maneira de preservar ali a imagem da sua empresa, também no seu lucro, né, na venda do seu programa. A verdade é essa, que a gente pode instalar o Stockfish no nosso computador e ele nos ajuda aí no nosso treino. Agora, a grande dúvida é se vamos ter aí uma versão de AlphaZero que realmente dê suporte e seja tão potente quanto quando ele foi rodado ali nesse match, tendo em vista que, segundo as fontes aqui,
Ele rodou com uma baita de uma máquina projetada pela Google, com não sei quantos núcleos. E bom, vocês vão poder ver com mais detalhes nos links que eu vou colocar na descrição. Falando de xadrez, as partidas que o AlphaZero ganhou de uma maneira assim bastante assombrosa, porque ele utilizou algumas técnicas que chegam a impressionar. Eu escolhi uma partida para comentar com vocês hoje. Algumas técnicas como expor a sua dama e não se importar em expor a sua dama na abertura e utilizar a sua dama sem ter medo, né, desses ataques do oponente. Normalmente a gente aprende a não expor a dama cedo demais. Ele parece que não se importou muito com isso. Não se importou em fazer sacrifícios a longo prazo, sacrifícios impressionantes, baseados num conceito de posição que eu achei bastante interessante, mas que também não é tão surpreendente assim, visto que alguns mestres já utilizam esse tipo de sacrifícios posicionais, né, baseados muito, né, conforme o AlphaZero mostrou aqui nas partidas dele, na descoordenação das peças adversárias ou na falta de mobilidade das peças adversárias e também no isolamento, né, das peças adversárias do principal foco de batalha no tabuleiro. Então, às vezes, o foco estava todo na ala do rei e as peças do Stockfish estavam fora de jogo na ala da dama, enquanto as peças do AlphaZero estavam destruindo a ala do rei do Stockfish. Né? E isso, dessa forma, fica bem mais fácil da gente entender certos sacrifícios de peça que o AlphaZero fez. Não é muita surpresa, mas é bonito de ver. E eu quero então ver uma das partidas, né? Alguns colegas nossos aí também com canal no YouTube fizeram várias partidas, né, deste match. Então vocês vão ter bastante conteúdo aí para assistir as partidas. Também pretendo deixar aí um link para vocês baixarem as partidas e poder colocar no Chessbase de vocês para poder ver o restante das partidas. Eu gostei muito dessa que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Chega de falar. A partida começou com D4, AlphaZero de brancas. E o Stockfish continua aqui com E6. Então, D4, E6. E aqui o AlphaZero jogou E4. Por inversão dos lances aqui dos peões, vamos cair numa francesa. Cavalo C3, cavalo F6 e E5. Cavalo para D7, F4, fortalecendo ali o ponto E5. C5, uma maneira natural de bater ali no centro. Stockfish mandou um C5 bem temático, batendo aqui na cadeia de peões. Em D4, cavalo F3 e aqui depois de C por D4, cavalo para B5. Interessante essa jogada cavalo para B5, para manter esse cavalo em F3 e caso for retomar em D4, retomar com o cavalo aqui de B. A partida seguiu bispo B4 cheque e aqui o AlphaZero bispo D2 tranquilo, defendeu o cheque. Um detalhe é que esse bispo toma aqui em D2, vai acabar ficando um grande buraco aqui em D6 para o cavalo poder entrar com problemas para as negras. A partida continuou com bispo para C5, B4 ameaçando o bispo. O bispo tem que voltar então para E7 para continuar guardando a casa D6. Cavalo de B para D4, cavalo C6,
O cavalo aqui em C6 não só pressiona aqui, mas faz um ataque contra o peão de B4, por isso o alfaziro rapidamente jogou aqui o lance C3 para manter fortificado aqui essas duas casas, B4 e D4. A partida seguiu com A5, tentando botar mais pressão ali em B4, o que permite o lance B5 e toma um grande espaço aqui da ala da dama, coisa que mais tarde vai dar um probleminha aqui pro Stockfish, como a gente vai ver mais para frente. Cavalo por D4, C por D4 e aqui cavalo para B6. O alfaziro rapidamente jogou aqui o lance A4 para evitar que na posição aqui anterior o Stockfish poderia jogar aqui um A4 e de repente esse peão ficar aqui só com a defesa do bispo de F1, poderia acabar virando um alvo aqui para o Stockfish. Então, um lance aqui profilático, A4, sustentando o ponto B5. Cavalo para C4, já ocupou a casa C4 aqui. E, obviamente, o alfaziro não vai tomar esse cavalo em C4. O bispo de casas brancas do alfaziro é muito mais forte do que o bispo de casas pretas, uma vez que a gente vai ter aqui esta estrutura de peões centrais que bloqueia os movimentos do bispo de D2. Então, seria contra a lógica o alfaziro tomar aqui o cavalo com o bispo de F1. Uma tomada que também aqui do cavalo de C4, retomando aqui com o peão, essa diagonal branca que poderia ser aberta a favor das pretas. Então, posicionalmente falando, seria um erro. A partida seguiu com bispo para D3 e aqui cavalo por D2. E aqui a gente tem três tipos de tomada: cavalo por D2, dama por D2 e rei por D2. Dama por D2 é um erro óbvio por causa de bispo por B4 pregando a dama, fatal. Então, não vamos fazer essa bobagem, certo? Cavalo para D2 também não tem muito sentido, porque o cavalo está bem posicionado aqui na casa F3, guardando aqui a casa D4 e também a casa H4. Podemos saltar mais tarde aqui para G5. Então, portanto, a melhor tomada aqui, rei por D2. Né? O rei ele perde o roque, mas nesta posição, uma posição de centro cerrado, onde você não tem uma clara ruptura aqui para abrir o centro, os reis vão ficar mais protegidos no centro do tabuleiro. Então essa tomada aqui é tranquila para o alfaziro. A partida seguiu o bispo para D7, rei para E3, colocou o reizinho ali centralizadinho, protegido, e agora vamos trabalhar nas alas, tanto na ala da dama quanto na ala do rei. A briga vai ser aqui nos flancos e por isso, depois de B6, o lance G4. Já começa a ativar ali os peões na ala do rei. Esse movimento aqui acontece muito em algumas posições fechadas da francesa. Um lance que a gente pode considerar bem temático. Aqui o lance H5, aproveitando o G4. E um lance interessantíssimo aqui do alfaziro, dama para G1. Então a gente tem aqui as peças pesadas trabalhando aqui na primeira fila. Ele resolveu jogar dama para G1 para poder trabalhar com essa dama na coluna G. E foi bastante interessante para mim essa manobra. H por G4, dama por G4, ameaçando o peão aqui de G7. O lance bispo para F8, defendendo o peão. Com um bom critério, vamos dizer assim, posicional. Eu acredito que o lance G6, além de
Deixa eu mostrar para vocês aqui um lance que alguém poderia pensar em jogar, né? Um lance G6, além de permitir aqui algumas possibilidades táticas de sacrifício aqui em G6, deixa, né, alguns buracos aqui. Deixa eu voltar aqui, alguns buracos nas casas brancas. Não sei se é muito possível aproveitar, mas o Stockfish jogou então bispo para F8 defendendo G7. A partida seguiu com H4, dama para E7, tentando melhorar a posição dessa dama. Dama em E7 tem aqui um jogo por essa diagonal. Torre para C1. Aqui um lance bem natural, colocando uma torre na coluna aberta. Vamos ver como que foi disputado isso aqui. G6, acabou jogando G6. Verdade é que as brancas têm vantagem de espaço. As pretas não estão assim tão inferiores aqui, mas a branca tem essa vantagem de espaço, que vai acabar sendo um dos meios pelo qual o AlphaZero vai tentar impor o seu jogo. Torre para C2, com a ideia de dobrar as torres na coluna C. Rei para D8, torre para C1 e agora dama para E8. O Stockfish está aqui fazendo aqueles lances, né, de espera, protegeu ali as entradas na coluna C, jogou agora um dama para E8 para o bispo poder ter um pouco mais de ação aqui na diagonal. A partida seguiu com torre para C7 e aqui torre para C8. 8, bispo por C8 e aqui torre C6. Torre C6 obrigou o lance bispo para B7. Não sei se bispo para D7 poderia ser uma jogada melhor. Não sei, o que aconteceria aqui? Bispo para D7. Bispo para D7. Tem algum tático aqui que eu não estou vendo? Por que essa não foi a escolha do Stockfish? Por causa de torre B6, né? Torre B6, desculpe, eu não estava vendo aqui. Torre para B6 está caindo o peão. Este peão não cai, né, depois de torre C6 e bispo B7. O peão não cai, né, porque, por exemplo, se nesse momento torre B6, então o lance rei para C7 acaba prendendo a torre aqui em B6 e fatalmente vai cair essa torre aqui, vai perder a qualidade. Poderia complicar-se as coisas aqui para o AlphaZero. Então, bispo para B7, por isso, então, torre para C2. A partida seguiu rei para D7, cavalo para G5. Vamos começar a ver o AlphaZero posicionando as suas peças de maneira mais agressiva. Cavalo em G5, já tocando aqui em E6, tocando em F7. Bispo tocando aqui em G6. Então ele começa a dar uma avisada aqui nesta estrutura das pretas aqui. E6, F7, G6. O rei cortado aqui pela torre na coluna C. Bom, a partida seguiu com bispo para E7 e aqui o AlphaZero faz um lance que são aqueles lances que têm impressionado a turma aí do xadrez. Lances que o AlphaZero fez praticamente em todas as partidas aí que ele jogou, né? Um sacrifício, um tipo de sacrifício a longo prazo, que não que é uma primeira vista, né, não parece ser correto, né? Não parece dar em nada, não tem um retorno imediato, mas numa consideração aqui da posição,
ele pega e faz o sacrifício. O sacrifício foi bispo por G6. Bispo por G6, obviamente, não pode ser tomado o bispo em G6. Se a gente toma o bispo em G6, é óbvio que a dama vai entrar aqui. G6, e aí depois de rei para D8, dama por B6 cheque, se rei para D7, dama em C7 e é checkmate. Então esse bispo ele é intomável neste momento. Antes de tomar o bispo em G6, as pretas então escolhem o lance bispo toma G5. Vamos aliviar um pouco da pressão ali nas casas brancas, eliminando o cavalo. Bispo por G5. E aqui o AlphaZero toma dama por G5, tranquilo. O lance F por G6. E agora mais uma bomba aqui para o Stockfish resolver. O lance fenomenal F5. São lances de bastante beleza da minha maneira de ver, porque você avança um peão para uma casa, a casa F5, que está atacada por dois peões inimigos e nenhum dos dois peões pode tomar o peão que você avançou, porque senão a derrota era imediata. A gente vai dar uma olhada aqui. Se, por exemplo, o lance G por F5, então a partida segue-se cheque, e aqui, se rei para D8, nós vamos ter um mate aqui em C7. E então, protegendo de dama, esse cheque, a gente tem aqui um lance de distração, né? Vamos distrair o rei de D7, jogando torre C7, depois de rei por C7, dama por E7, vantagem decisiva para as brancas. Vamos voltar naquela posição, depois de F5, depois de F5, vamos lá. Agora outro peão para tomar aqui, que é a tomada aqui com EF5. Então a dama entra aqui em F6, e é interessante, né? EF5 abre essa linha para poder a dama entrar aqui e começar a fazer esse ataque em cima do rei, principalmente nessa casa vital aqui D6. O lance dama para B8 para manter a defesa aqui da torre e defender aqui a casa D6. Dama por B6, ameaçando cheque aqui, ameaçando o bispo. Não. Dama para B8 para proteger. Então o lance rei F3, que eu acho um lance fino, visto que em algumas linhas a branca vai querer jogar o lance E6, e então está tomando cuidado dessa dama não entrar aqui em G3 dando cheque. Então rei F3 fino para poder vigiar essa casa aqui G3 por causa da dama lá de B8. Um G5 aqui, de repente, para abrir linhas, porque as pretas já estão assim meio em zug, né? Não tem muito o que fazer. E aqui um detalhe que a gente tem visto, né, o pessoal comentar, o AlphaZero com uma peça a menos, mas tendo em vista essa peça aqui, que mais parece um peão do que um bispo, não joga muito, então não está fazendo tanta falta essa peça a menos aqui para o AlphaZero. Então depois de G5, se torre H3, F4, aqui tem uma das linhas poderia ser essa, né? F4, torre para H4 cheque, F5 cheque, protege, volta ali para manter a dama, um G6 e acaba que a gente está ameaçando o G7. Bom, é uma das linhas que poderia ocorrer. Aqui as brancas têm vantagem decisiva também por conta da posição exposta do rei e a formação de repente numa troca de damas aqui em F6, a formação de dois peões passados
na sexta fileira. Aquele tema dos 2 peões passados na sexta fileira, que valem mais do que uma torre, né? Então, vamos para a partida. Depois de F5, lindo lance F5 do AlphaZero. As pretas seguiram aqui, Stockfish com torre G8. E aqui depois de dama H6, a dama H6 já com maldades aqui nessa casa H7. Dama para F7 e o lance F6. Criamos um peão passadinho aqui. Bispo parece mais um peão. A torre está bem colocada, dominando aqui a coluna C. A dama passeia pelo tabuleiro. As peças pretas estão todas atadas ali atrás, na defesa. Interessante, né, o conceito. Rei para D8, rei para D2, rei para D7. E aqui o Stockfish começa a esperar e o AlphaZero começa a fazer também uns lances que parece não ter progressão. Bom, rei para D8, dama para E3, dama para F8, dama para E3, interessante, né, para poder tentar uma manobra via A3 ou via C3. Vamos poder entrar aqui na casa C7. Então, dama para F8 para poder, depois de dama C3, dama B4 e vamos ter a troca de damas. O Stockfish tentou aqui se defender, né, num ataque mortal ali com a torre e com a dama aqui na coluna C. Mas o final acaba sendo complicado para as pretas aqui. Então, depois de AB4, torre para G1. A pergunta é, o que este bispo está fazendo aqui em B7? Não está fazendo nada. A torre também não tem muita atividade. Esse rei passeia no tabuleiro. Essa torre tem mais mobilidade. Nós temos um peão passado aqui. Podemos criar um peão passado na ala da dama. A posição das brancas é melhor, apesar da peça menos. O lance aqui do Stockfish, B3. Talvez, se as máquinas sentissem desespero, eu acho que foi um lance desesperado de uma máquina. B3, rei C3, bispo para C8, rei por B3, bispo D7. Está tentando melhorar ali a posição do bispo na defensiva. Que em B7 ele não fazia nada, né? Então vamos lá, vamos colocar ele para D7. E aqui rei para B4, bispo para E8, torre para A1. Vamos fazer aqui o plano de criar um peão passado e manter aqui a torre na coluna A que vai se abrir. Rei para C7, A5, bispo para D6, tomou em B6, torre A6 cheque com apoio do peão. Rei para B7 e aqui rei para C5, o rei vai invadir as casas pretas aqui centrais. Torre para D8, torre A2, C8, rei para D6, bispo para E8 e aqui rei para E7. Meio que atando as peças negras, né, nas posições em que elas estão, e também o apoio do rei na casa F8, que é a casa de coração deste peão aqui. A ameaça de F7 e F8 é fatal aqui para o Stockfish. O lance G5, mais um lance aqui no desespero para tentar liberar o bispo para jogar, mas depois de H por G5, a partida finaliza com o abandono ali do Stockfish. A gente tem 3 peões de vantagem.
o peão de E6 está caindo, pode cair o peão de E6, pode cair depois o peão de D5 e vai ser muito fácil vencer esse final. Acredito que vocês ficariam felizes de jogar um final desse aqui contra quem quer que seja, até contra o Stockfish. Então, o AlphaZero, vou voltar aqui àquela posição. Impressionante, um sacrifício que causou ali problemas a longo prazo, depois do lance Bispo E7, o AlphaZero mandando este Bispo por G6, considerando a longo prazo aí as possibilidades do jogo, este bispo não ia fazer falta. Nós temos um peão aqui em B7 e dama e torre jogando melhor que essa dama e que essa torre. Final feliz para o AlphaZero, parabéns, estamos impressionados, mas também, como eu já disse, vocês vão ver nos links da descrição, uma super máquina da Google, né, amparando esse programa. Não sei se ele vai rodar tão bem aí nos nossos notebooks e PCs caseiros aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.